Eu nunca fui de acreditar em fantasmas, nem nessas histórias que a gente escuta de vez em quando. Mas o que aconteceu comigo e com o meu irmão na casa dos meus avós mudou minha forma de ver as coisas para sempre. Eu tinha 7 anos, e ele, 5. A gente adorava ir para lá nos fins de semana. A casa era grande, velha, e tinha um cheiro forte de madeira antiga, mas era acolhedora. Havia um enorme quintal onde passávamos o dia brincando, explorando os cantos mais escuros do sótão e mexendo nas coisas antigas que meus avós guardavam por lá. Mas naquela sexta-feira, tudo começou a mudar. Chegamos no final da tarde, como de costume, com nossas mochilas e brinquedos. Meus avós nos receberam com o carinho de sempre, e tudo parecia normal. A noite caiu, e depois do jantar, fomos dormir no quarto dos fundos, onde ficávamos sempre que estávamos lá. O quarto era estranho, agora que penso. Tinha uma decoração que nunca mudou, com móveis antigos, cheios de detalhes que sempre me pareceram um pouco perturbadores, como uma cadeira de balanço que ficava num canto e que ninguém usava, e um quadro com o retrato de uma mulher que nos encarava com um olhar que parecia seguir você por onde andasse. A primeira coisa que aconteceu naquela noite foi pequena, quase insignificante. Era por volta de meia-noite quando acordei com o som de um leve rangido. Pensei que fosse o vento ou algo do tipo, mas era o som da cadeira de balanço, balançando sozinha no canto do quarto. Não havia vento. Nada. Mas ela se movia, lenta, como se alguém estivesse sentado ali. Gelei por dentro, mas resolvi não pensar muito sobre isso. Me virei para o outro lado e tentei voltar a dormir. Porém, meu sono foi leve, com aquela sensação estranha de que havia mais alguém no quarto, mesmo que eu estivesse ali com meu irmão. Na manhã seguinte, o dia passou tranquilo, até começarmos a brincar no sótão, o lugar que mais adorávamos. Era cheio de quinquilharias, caixas velhas, móveis antigos, claro, muita poeira. Enquanto mexíamos em uma das caixas, meu irmão encontrou um álbum de fotos. Abrimos-se. Entre fotos amareladas de parentes antigos que nunca conhecemos, havia uma que me chamou a atenção. Uma mulher jovem, vestida de branco, com um olhar frio e vazio. Era a mesma mulher do quadro no quarto. Não lembro de ter visto aquela foto antes, e algo nela me incomodava profundamente. Meu irmão também ficou quieto, o que era raro. Ele só disse: "Ela parece estar olhando pra gente." O tom da voz dele me deu arrepios. À noite, depois de muito brincar, voltamos ao quarto para dormir. Mas, assim que deitamos, ouvimos um barulho vindo do corredor. Era o som de passos. Eles eram leves, quase arrastados, e pareciam se aproximar da porta do nosso quarto. Olhei para o meu irmão, que já estava acordado, olhos arregalados. Os passos pararam bem na frente da nossa porta, mas ninguém entrou. Ficamos em silêncio absoluto, com o coração batendo forte no peito. Eu tentei me convencer de que era só o nosso avô, mas então algo ainda mais estranho aconteceu. A maçaneta da porta começou a girar lentamente, como se alguém estivesse tentando entrar. Mas ela nunca abriu. Aquilo me aterrorizou, e não tive coragem de levantar para ver o que estava acontecendo. Me encolhi debaixo do cobertor, torcendo para que aquilo parasse. Na manhã de sábado, enquanto tomávamos café, perguntei aos meus avós se algum deles tinha passado pelo nosso quarto. Eles negaram, com aquela expressão séria que só os mais velhos têm quando não querem falar sobre algo. Minha avó apenas murmurou: "Essa casa tem história." E não disse mais nada. Aquilo me deixou com uma sensação ruim, mas ainda não era o suficiente para me fazer querer ir embora. No sábado à noite, algo realmente inexplicável aconteceu. Era por volta das 9 horas quando meu irmão e eu decidimos brincar no quintal antes de dormir. A noite estava fria, o céu coberto de nuvens, e o vento fazia as árvores balançarem de um jeito que me deixava inquieto. No meio da nossa brincadeira, ouvi o cachorro dos vizinhos latindo, mas não era um latido normal. Era um latido desesperado, como se ele estivesse assustado com algo. Quando olhei na direção da cerca, vi uma sombra entre as árvores. Fiquei congelado. Era a figura de uma mulher, vestida de branco, parada ali, nos observando. Ela não se mexia, só ficava ali, com aquele olhar vazio, como se estivesse esperando por algo. Corremos de volta para dentro da casa, e dessa vez não contei nada para os meus avós. Meu avô fechou todas as janelas e trancou as portas, mas percebi que ele estava nervoso. Naquela noite,
Não consegui pregar os olhos. Meu irmão dormia, ou pelo menos tentava, enquanto eu ouvia, de novo, aqueles passos no corredor. Só que, dessa vez, eles entraram no quarto. A porta abriu lentamente, e o que vi foi o suficiente para me deixar paralisado. Era a mesma mulher de branco, que agora estava parada bem no meio do quarto, imóvel, nos observando. Eu podia sentir o cheiro forte de flores murchas no ar, e sua presença era sufocante. O frio tomou conta do quarto, e tudo o que consegui fazer foi fechar os olhos, torcendo para que aquilo fosse embora. Quando acordei no domingo de manhã, ela já não estava lá. Meu irmão se lembrava de tudo, e quando fomos contar aos nossos avós, minha avó simplesmente nos olhou com um olhar que eu nunca vou esquecer e disse: "Ela só aparece para quem ela escolhe. Mas não tenham medo, ela não quer fazer mal. Nunca soube quem era aquela mulher, ou por que ela nos apareceu. Mas até hoje, sinto o arrepio na espinha sempre que lembro daquela figura parada no meio do quarto, nos observando, como se estivesse esperando algo." Desde então, nunca mais voltei a dormir na casa dos meus avós, e meu irmão também evita falar sobre o que aconteceu. Mas, às vezes, em noites mais silenciosas, ainda ouço os passos no corredor, como se ela estivesse me procurando novamente. Eu sempre vivi sozinho. Desde que minha esposa faleceu, há uns 10 anos, a casa ficou mais silenciosa do que eu gostaria, mas me acostumei com a solidão. Tenho meus rituais, minhas manias, e uma delas sempre foi tomar banhos longos e quentes, principalmente no inverno. O calor da água era o único conforto que me restava nas noites frias, quando o vento soprava pelas frestas das janelas dessa casa velha. Mas, há alguns meses, algo começou a acontecer. Algo que tirou meu conforto e me trouxe um medo que nunca imaginei sentir em toda a minha vida. Lembro da primeira vez que percebi que algo estava errado. Era uma noite fria de inverno, e eu tinha acabado de entrar no banho. Deixei a água escaldante correr enquanto o vapor enchia o banheiro. O espelho ficou embaçado, como sempre, e eu me deixei relaxar sob o chuveiro. Só que, naquela noite, senti algo estranho. Era como se o ambiente estivesse diferente, mais pesado. No começo, pensei que fosse apenas o cansaço do dia, mas a sensação de que havia algo ali comigo não me abandonava. Eu estava de olhos fechados, mas era como se alguém estivesse me observando. Quando abri os olhos, vi uma sombra no vapor. Não era minha, e nem de nada que eu tivesse no banheiro. Era uma forma alta e magra, que se movia lenta e suavemente, quase como se flutuasse. Pisquei algumas vezes, tentando enxergar melhor, mas o vapor estava denso demais. Me virei rapidamente para ver se havia algo atrás de mim, mas não vi nada. Só o som da água caindo e o eco do meu coração acelerado. Naquela noite, me convenci de que era só minha mente pregando peças. Coisas assim acontecem quando se vive sozinho por tanto tempo. O silêncio acaba fazendo a gente ver e ouvir coisas. Pelo menos, era isso que eu dizia a mim mesmo. Mas os dias seguintes foram piorando. Toda vez que eu entrava no banheiro, sentia aquela presença. No começo, era apenas uma sensação incômoda, como se estivesse sendo vigiado. Mas logo passou a ser mais físico. Eu sentia o ar se mover ao meu redor, como se algo passasse por mim. O vapor, que antes trazia alívio e relaxamento, agora me deixava tenso, com a expectativa de que algo estava prestes a acontecer. E então aconteceu. Foi numa noite que eu nunca vou esquecer. O inverno já estava no seu auge, e a casa parecia mais fria do que nunca. Eu havia deixado o banho para mais tarde, depois de uma noite longa de insônia. Estava exausto e precisava de algo para relaxar, então liguei o chuveiro mais quente do que o normal e fiquei ali, debaixo da água, tentando espantar o frio que parecia ter tomado conta de mim. O vapor subia rápido, preenchendo o banheiro, até que tudo ao meu redor ficou turvo e embaçado. Foi quando eu vi, no meio da névoa densa, algo começou a se formar. Não era um reflexo meu, não era apenas vapor. Era uma figura. Ela era alta, muito mais alta do que eu, e magra de uma maneira que parecia impossível. Seus braços, longos e finos, quase tocavam o chão, e seu corpo parecia se contorcer, como se não pertencesse àquele mundo. O rosto, bem, eu não sei se posso chamar aquilo de rosto. Era como um vazio, um buraco escuro, sem traços,
sem olhos. Mas eu sentia o olhar dela. Mesmo sem ter olhos, eu sabia que ela estava me vendo. E o pior eram os sons. Não era o som da água caindo, era um chiado, como um sussurro, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Paralysis. Meu corpo não respondia, e eu só conseguia ficar ali, encarando aquela coisa. Ela não se movia, mas eu sentia que se aproximava. O vapor ao meu redor parecia mais denso, quase sufocante, e então eu vi. Do vazio que era o rosto dela, algo começou a se formar. 2 pontos vermelhos, como olhos em brasa, surgiram do nada, fixos em mim. Foi nesse momento que o pânico me atingiu. Saí do chuveiro de qualquer jeito, quase tropeçando, e corri para fora do banheiro, deixando tudo ligado, a água, a luz e a porta aberta. Passei o resto da noite sentado na sala, enrolado num cobertor, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. No dia seguinte, voltei ao banheiro com cuidado. Não havia nada fora do lugar. A água do chuveiro já tinha esfriado, e o vapor havia desaparecido, mas eu sabia o que tinha visto. Mesmo assim, me forcei a acreditar que era apenas a minha imaginação. O problema é que, depois daquele dia, as coisas começaram a piorar. As noites seguintes foram insuportáveis. Toda vez que eu ligava o chuveiro e o vapor começava a subir, eu sentia aquela presença. Sempre ali, esperando. Eu evitava olhar para o espelho, evitava deixar o banheiro se encher de fumaça. Mas de alguma forma, ela sempre aparecia. Às vezes, eu a via apenas de relance, uma sombra no canto do espelho ou uma silhueta no vapor. Outras vezes, era mais clara, nítida o suficiente para me fazer duvidar da minha própria sanidade. Um dia, enquanto eu estava no banho, a porta do banheiro, que eu sempre deixava entreaberta, bateu com força. Eu sabia que não havia vento ali dentro. Fiquei imóvel, com o coração disparado, esperando que aquilo fosse só uma coincidência. Mas então ouvi. Eram passos, lentos, arrastados, vindo em direção ao box. Eles pararam do lado de fora, e eu senti, com cada fibra do meu ser, que havia alguém ali. A fumaça estava tão densa que eu mal conseguia enxergar meus próprios pés, mas sabia que ela estava lá, do outro lado. Não precisei abrir a porta para ver. A mesma silhueta apareceu no vidro do box, os braços longos e finos se estendendo em minha direção. Eu queria correr, mas não consegui. O medo me paralisou. Ela não se mexia, mas os olhos vermelhos ardiam no meio da névoa, fixos em mim. Quando finalmente tive coragem de me mexer, saí do banho de qualquer jeito, com a toalha ainda nas mãos, e deixei a casa. Fui para a casa de um velho amigo, passei dias sem voltar. Quando finalmente criei coragem, entrei no banheiro como um intruso, hesitante, esperando encontrar algo diferente. Mas estava tudo igual. Tudo, exceto o cheiro. Havia um odor de algo queimado e podre, algo que nunca esteve ali antes. Desde então, o banheiro nunca mais foi o mesmo. A fumaça parece mais densa, mais pesada, e o silêncio agora é preenchido por aquele chiado, aqueles sussurros que ecoam pelo vapor. Eu sei que ela ainda está lá, esperando. E não importa quanto tempo eu fique longe, sei que, no momento em que a água quente começar a subir, ela vai aparecer de novo. Mais perto, mais real, cada vez mais presente.